Gente, é da noite pro dia? Claro que não é da noite pro dia. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Aí eu digo pra você, é possível. Oi, gente. Tô aqui pra falar pra vocês como eu venci a ansiedade. Ou melhor, eu poderia até trocar o título, né, desse momento, dessa pequena reflexão com vocês, esse pequeno testemunho meu aqui, para o que a ansiedade me trouxe de bom. Aí você me pergunta assim, nossa, mas a ansiedade traz alguma coisa de boa, de bom? Eu digo para você, traz sim. É por isso que eu estou aqui para falar isso para você. Na minha vida fez muita diferença quando eu pude encarar de frente aquilo que eu estava sofrendo e tive a coragem de mudar. A necessidade de uma mudança e de vencer a ansiedade. Então eu venho falar para você, é possível vencer a ansiedade? Sim, claro, é possível vencer a ansiedade. Então aí você me pergunta, quem é você para falar isso? Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Beth, eu sou especialista em desenvolvimento humano e comportamental. Eu também trabalho com inteligência emocional, trabalho com coach, inteligência espiritual, enfim. Tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento humano, a pessoa humana. Então, por isso que eu vim falar para vocês. Então, eu não venho falar apenas de algo teórico, que eu estudei sim, também a respeito disso. E no desenvolvimento humano é imprescindível você vencer todos esses bloqueios, tudo isso que trava a gente de ir para frente. Então, eu consegui vencer tudo isso, ainda é uma luta constante, né? E por isso que eu tô aqui falando isso para vocês, porque eu vivenciei isso. Eu estudei, mas eu também vivenciei. E o que aconteceu? Há uns 3 anos atrás, né, eu tive uma ansiedade que eu não dei conta dela e eu fui deixando ela acontecer. Então, por N fatores, idade, estresse de serviço, término de faculdade, então assim, juntaram-se muitas questões que eu fui empurrando por debaixo do tapete, fui fazendo de conta que não tinha, excesso de trabalho, e aí veio a ansiedade, uma ansiedade comum que a gente tem, que é próprio nosso, né? Então, enquanto é uma ansiedade regulada, ela não nos faz tanto mal assim, porque a gente acaba nesse tempo de loucura e correria, e a gente precisa produzir, então a ansiedade é algo que vem muito por conta dos nossos dias de hoje. Mas no meu caso, pelo acúmulo de tantas questões e de tantas situações, eu desenvolvi uma ansiedade crônica. E essa ansiedade crônica, ela traz algo muito negativo para a vida da gente, porque ela nos trava inteiramente. Ela nos trava dos nossos objetivos, dos nossos sonhos de ir para frente. Então é como se a gente estivesse paralisado pelo medo. O medo vem e paralisa, é 24 horas, é constante, é os pensamentos acelerados, coração acelerado, tudo tem reflexo no corpo, seu corpo muda, sua vida simplesmente trava. Então, quando eu cheguei num estágio que não dava mais para caminhar, aí eu busquei uma ajuda. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou no médico porque eu não gosto de tomar remédio, porque remédio faz mal, porque remédio causa todo um transtorno, enfim, a gente tem muito isso. Aí depois uma outra situação é que a gente acha que a gente vai dar conta sozinho, que a gente não precisa de ajuda. E aí é que está o equívoco. Quando a gente acha que não precisa de ajuda, a tendência é as coisas irem piorando ao invés de melhorando. Então, o que aconteceu no meu caso? Quando eu vi que não tinha mais, eu não dou mais conta disso, quando eu precisei chegar lá embaixo, no fim do túnel, para dizer assim, olha, eu não dou mais conta disso, eu preciso de ajuda. Foi aí que as coisas começaram a melhorar. Foi aí que as coisas começaram a caminhar, porque daí quando você chega lá no fundo do túnel, lá quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para ir, que é subir. E foi isso que eu fiz. A primeira providência que eu fiz foi buscar um remedinho, no meu caso foi bem leve, apenas para dar uma equilibrada no organismo, dar uma acalmada nas situações que eu estava vivendo. E o segundo passo, esse passo primeiro foi muito importante, o segundo passo quando eu busquei um autoconhecimento, de saber o que causou essa ansiedade. Porque o problema não é a ansiedade em si.
A ansiedade é uma consequência de algo que eu estava vivendo naquele momento, nos últimos tempos, que veio se acumulando. Então, basta ter a clareza. Então, quando eu fui ao médico, que eu descobri que eu estava com uma ansiedade crônica, né, por conta de todos os sintomas e tal. Então eu tive a clareza, né, do que eu tinha. Então eu sabia o que eu tinha. E eu sei que só o remédio não daria conta de tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente só quer tratar de uma questão, mas na questão é muito mais profunda. Então, quando eu dei conta de que eu precisava, junto com esse tratamento médico, eu precisava de um autoconhecimento, buscar as minhas emoções, as minhas vivências, saber o que estava correto, o que não estava na minha vida, aí eu consegui realmente dar um passo mais eficaz. Porque quando você busca saber quem você é, o que está te travando, o que está por trás dessa ansiedade, porque a ansiedade... O problema da ansiedade é a raiz, é o que causou isso, o problema que trouxe isso. Então, quando eu busquei um autoconhecimento, quando eu busquei olhar para mim, ver aonde eu estava exagerando, onde eu não estava regulado, seja nas minhas emoções, seja nos meus comportamentos, as coisas começaram a mudar. Aí eu precisei fazer o quê? Eu estava com muito acúmulo de muitas situações na minha vida, que eu precisei abrir mão delas. E vocês sabem que tudo aquilo que a gente se acostuma a fazer, ou de tudo aquilo que a gente há muitos anos coloca na vida da gente, de repente, para você tirar isso, não é tão fácil assim. Aí você tem que trabalhar a questão do desapego, você tem que trabalhar a questão de que você precisa administrar a sua vida, isso dá para ficar, isso não dá para ficar. Só para vocês terem uma ideia, na época eu tive que abrir mão de 80% dos trabalhos que eu fazia, principalmente na igreja. Eu abri mão de tudo porque naquele momento eu precisava me cuidar. E isso é uma grande questão que a gente vê hoje em dia das pessoas. Eu posso cuidar do outro, sim. Eu posso olhar o outro, sim, eu posso servir o outro, sim, mas desde que eu esteja bem. Então a gente vê muitas pessoas hoje que querem ajudar, que querem dar e que fazem muito pelo outro, e isso é bom, mas esquecem de fazer por ela mesma, por eles mesmos. Então aí é que está a questão, onde vem e onde começa, porque a vida da gente precisa ser um equilíbrio. Eu dou e recebo, eu recebo e dou. Então precisa ser equilibrado, e quando está desequilibrado, eu só dou e não recebo nada, então aí as coisas começam a complicar e a gente vai desenvolvendo todos esses processos negativos na nossa vida que lá no final causa toda essa ansiedade. Mas voltando a falar lá, gente, então quando eu comecei a trabalhar esse autoconhecimento, eu vi o que tinha de exagero na minha vida, o que tinha de distorcido nos meus comportamentos, nas minhas atitudes. Então eu pude me avaliar, eu pude selecionar o que naquele momento seria bom para mim, o que eu precisaria dar um tempo e o que eu precisaria realmente deixar de lado, né? Então é quando você olha a sua vida com clareza e você pode fazer essas opções, isso aqui é imprescindível, eu preciso continuar, isso aqui eu tenho que dar um tempo até eu me restabelecer, agora isso aqui realmente eu tenho que deixar de lado. Então, quando eu busquei esse autoconhecimento e dentro desse autoconhecimento começar a gerenciar as minhas emoções, a buscar a raiz dos problemas que eu trazia comigo mesmo, aí eu comecei a vencer a ansiedade na minha vida. E aí, como eu disse lá no começo, como eu venci a ansiedade? Sim, como eu venci, mas eu prefiro falar assim, o que ela me trouxe de bom. Ela me trouxe o desejo de um recomeço, porque quando eu pude olhar quem eu sou, né? Eu não estava sendo, mas quem eu sou de verdade. Quando eu pude buscar a minha essência, aquilo que eu verdadeiramente sempre quis fazer e eu não me permitia isso, então as coisas começaram a clarear, as coisas começaram a mudar, né? Inteiramente. Então restabelece o quê? A vontade de viver, restabelece a alegria, restabelece a paz, o equilíbrio, enfim, várias questões. Gente, é da noite pro dia? Claro que não é da noite pro dia. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível.
Aí eu digo para você, é possível. Você sabe o que acontece? É que na maioria das vezes as pessoas deixam para cuidar de si quando já estão no fundo do poço. Foi isso que eu fiz comigo. As coisas foram indo, acontecendo, você vai, não, eu dou conta, não, isso aqui não é nada, enfim. Aí quando chega uma hora que você fala, assim como eu falei, não dá mais, eu preciso de ajuda, aí que as coisas começam a mudar. Então foi isso que aconteceu. Então não deixe chegar nesse processo, não deixe chegar no fundo do poço, não deixe chegar lá onde você fala assim, não dá mais. Se você sente que você está com uma ansiedade, não precisa ser crônica, uma ansiedade mesmo que ela seja leve, mas ela já atrapalha a sua vida, busque ajuda. Busque ajuda para que você possa saber qual a raiz dessa ansiedade, de onde ela veio. O que você precisa gerenciar? Quais são as emoções, quais são os sentimentos que estão afetando a sua vida que te gera toda essa ansiedade? Gente, é possível? Sim, é possível. Se eu venci, e eu estou aqui para testemunhar para vocês que a partir daí eu consegui dar uma guinada na minha vida, eu consegui deixar muitas coisas, consegui assumir esse meu trabalho que há muito tempo eu estava adiando, procrastinando, deixando para depois, me sentindo incapaz. Então quando eu pude ter tudo isso na minha mão, falar, não, agora eu vou, agora é um tempo novo, uma vida nova, é hora de dar passos novos. Então, se você precisa de ajuda, eu estou aqui, eu posso te ajudar, ou você procure alguém que você tenha confiança, que possa te ajudar também, mas é possível vencer tudo isso e é possível ter uma vida de qualidade, ter uma vida de paz e de tranquilidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, passe para alguém que sofre disso, passe para alguém que você vê que precisa disso. A gente tem mais material, mais artigos, mais vídeos, né? Que fala da questão do emocional, do sentimento, de como regular as emoções, do autoconhecimento, que esse é o meu trabalho. Então você pode acompanhar a gente lá no Instagram, no Face, no YouTube. Se inscreva no meu canal, sempre tem coisas novas. E eu aguardo você para mais daqui uns dias a gente falar de um outro assunto muito pertinente que você vai gostar. Até lá, fique com Deus.